Olá a todos, o meu nome é Ricardo Marques de Jesus, sou orientando da professora Adriana Nazírio e o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês se chama A Função dos Guias Espirituais no Além do Manuscrito Visão de Túndalo e na obra Divina Comédia. Primeiro falando sobre os objetos de estudos. O primeiro seria a Visão de Túndalo, que é um manuscrito produzido no século XII, mais precisamente em 1149. Configura-se como uma viagem imaginária e narra a história de um cavaleiro chamado Túndalo, um nobre, que justamente por não fazer os quereres de Deus é tomado por espírito e visita o inferno e o purgatório, vendo os castigos dos pecadores, e o paraíso presenciando a glória dos justos. A Divina Comédia é o segundo objeto de estudo, uma fonte bastante conhecida, escrita pelo Florentino Dante Alighieri no início do século XIV, mais precisamente, segundo Hilário Franco Júnior, entre 1304 e 1320, e narra a jornada de Dante em forma de personagem, juntamente com Virgílio, ao além tripartido, que seria o inferno, o purgatório e o paraíso. Alguns elementos para se conhecer a visão de Túndalo. Primeiro, a visão de Túndalo faz parte de uma tradição monástica de escrita. Segundo Christopher Dawson, após a derrocada dos mártires no início do cristianismo, quem assumiu o papel de modelo ideal do imaginário cristão foram os monges, justamente por as suas tradições ascéticas e a sua vida voltada para a obra de Deus. Segismundo Spina tem um livro chamado A Cultura Literária Medieval, onde ele divide essa cultura literária em três categorias, que seriam a empenhada, semi-empenhada e a fictícia. A visão de Túndalo estaria na empenhada justamente por fazer parte de uma literatura de moral cristã com caráter didático, missionário, apologético e de ensino. Essa visão de Túndalo, ela configura-se como uma viagem imaginária, como eu falei no início, que nas palavras de Bachet era quando o indivíduo, a alma do indivíduo se desprendia do corpo, seja por uma doença ou uma aparente morte, ele atravessava o além e posteriormente voltava com um relato sobre o que viu. A Divina Comédia, ela possui vários elementos para se conhecer a obra, dentre eles eu destaquei dois, que seria o doce estilo novo ou o doce novo estilo, justamente que seria nada mais que uma adaptação da lírica trovadoresca em solo italiano por um grupo seleto de poetas, que nesse caso ainda mantinha a figura da mulher como algo principal nas suas prosas, nas suas poesias, mas a mulher agora ela seria uma figura sublimada, uma figura quase divina, que faria uma ligação entre o divino e o terrestre, uma ponte entre o divino e o espiritual. Essa obra estaria na categoria de semi-empenhada, justamente por ela trazer elementos do que seria o real no imaginário medieval da época, mas já ter intenções artísticas e vários elementos sáticos ao longo da sua narrativa. A Divina Comédia faz parte de uma obra fictícia, com intenção política, justamente porque ela foi criada por Dante, ela foi escrita por Dante durante o seu exílio político. Não é à toa que ele condena vários de seus inimigos da sua época ao inferno, colocando, por exemplo, 3 papas no inferno e um no purgatório, e figuras que eram referenciais para ele no paraíso. Falando sobre o primeiro guia das fontes que tratadas aqui. O primeiro seria o anjo custódio na visão de Túndalo. O anjo custódio seria aquele anjo protetor, o anjo guardião, que guia a alma e que acompanha a alma durante seu trajeto ao além, justamente buscando a sua salvação. Qual seria o simbolismo desse anjo? Primeiro, segundo Philip Faury, no dicionário analítico medieval, o anjo não é somente um modelo celeste, mas um companheiro iniciador. O anjo é ao mesmo tempo o ideal espiritual e o agente de desvelamento dos mistérios celestes, portanto, da aquisição de um conhecimento iluminante. A manifestação angélica é uma descida do céu à terra, que santifica o homem, o tempo e o espaço. Então, o anjo ele age como esse companheiro, como essa figura que guia o homem no mundo repleto de pecados, e ao mesmo tempo ele é um ideal a ser seguido. Isso é visto em vários momentos na visão, que o anjo ensina a alma sobre seus pecados, o que ele deve fazer, o que ele deve deixar de fazer,
justamente simbolizando esse poder de Deus na terra, ou o mesmo poder da igreja, que seria a única via de salvação do homem no mundo medieval. Qual seria o papel exercido desse anjo no manuscrito? O anjo ele exerce vários papéis, mas o que nós podemos destacar aqui seria uma figura protetora e uma figura de caráter pedagógico, que vai ensinando o Túndalo de acordo com cada lugar que eles vão passando no além. Nós podemos ler o seguinte, segundo as autoras, a professora Adriana Zire e a professora Solange Oliveira. À medida que a alma do cavaleiro Túndalo, acompanhado por um anjo, vai visitando os espaços do inferno, aqui ele vai só fazendo perguntas para o anjo celestial, ou seja, para o anjo, do porquê das almas sofrerem as punições em locais específicos, detalhando assim, através de relatos dicionários, as categorias punitivas sofridas pelas almas. Então, esse anjo seria justamente o elemento que explora para o leitor, para o ouvinte, o que seria ali o além em que Túndalo está andando, está trilhando, está peregrinando. Ele vai falando para Túndalo porque das almas estarem em determinado local, porque sofrer em tal local, porque Túndalo deve sofrer tal pecado, deve se purgar, e porque ele deixa de sofrer outros. Além disso, o anjo é o agente que ele sanciona, como posso dizer assim, a salvação de Túndalo no além. Em determinado momento, Túndalo está cercado de demônios e o anjo, vendo que a alma já havia se arrependido dos seus pecados, conforta ela dizendo: alegra-te, cá livre é de todo mal, ou seja, livre estás de todo pecado. É o anjo que tem esse poder, simbolizando ali tanto a igreja quanto Deus, de salvar o homem em um mundo repleto de pecados. O segundo guia seria Virgílio, um poeta do mundo antigo. Virgílio foi escritor de várias obras, entre elas a Eneida, que tratava da jornada de Enéas, justamente quando saiu ali da cidade de Troia e, consequentemente, ia até a fundação de Roma. Quais seriam os simbolismos desse poeta na obra de Dante, a Divina Comédia? No esquema de Dante, Virgílio representa a sabedoria humana, a qualidade capaz de guiar o indivíduo em uma vida produtiva e torná-lo merecedor de salvação. Isso que fala é o Richard Lewis, justamente na sua biografia sobre Dante, falando que justamente Virgílio ele representava essa sabedoria humana, justamente fazendo essa ligação com a forte influência tomística e aristotélica que Dante tinha ao escrever a Divina Comédia, de que se conhecia as coisas sensíveis, consequentemente se conhecia a Deus. Qual seria o papel exercido de Virgílio na obra Divina Comédia? Virgílio ele tem várias semelhanças com o anjo que guia Túndalo no além, na visão de Túndalo. Dentre eles, nós podemos citar a semelhança que ele também é uma figura protetora e também é uma figura pedagógica que vai ensinando Dante ao longo da narrativa sobre os pecadores, quais seriam os lugares no além, e em determinados momentos que Dante se sente em perigo, quem vai salvar o Dante personagem é justamente o Virgílio. Para exemplificar o que estou falando, eu escolhi aqui um trecho da Divina Comédia, justamente onde Dante é cercado de demônios e o Virgílio, ele pega Dante nos braços. Nós podemos ler aqui o seguinte: de súbito, nos braços me tomando, qual mãe que ao despertar se vê cercado de furiosas flamas e apertando ao seu filho foge acelerado. Justamente Virgílio simbolizando essa mãe protetora, essa figura que é também paterna, figura mentora que tira Dante ali do perigo e leva ele a um lugar seguro, uma forma de refúgio para o poeta. Virgílio é a principal figura guia da Divina Comédia. Ele guia Dante em todo o inferno e em quase todo o purgatório, não guiando eles somente ali no paraíso. Ele guia Dante até o que é chamado de paraíso terrestre, justamente onde Beatriz que vai encontrar Dante.
Richard Lewis ele cita o porquê. Ele fala justamente o seguinte: a sabedoria humana não pode mais guiar Dante, ou seja, nesse momento em que ele chega no paraíso terrestre, que ele está pronto para alçar o paraíso de fato. Nada do que Virgílio representa, a poesia clássica, a tradição humanista clássica e medieval, será capaz de conduzi-lo. A revelação cristã e a sabedoria divina são agora imperativas. Ou seja, nesse momento, Virgílio ele deixa de guiar Dante, justamente Dante ele aceita esses mistérios divinos e a sabedoria humana não é mais suficiente para se conhecer ali os mistérios de Deus. As semelhanças e as diferenças nessas duas narrativas, se tratando da principal figura guia que seria ali o anjo e Virgílio. Primeiro, na visão de Túndalo, o anjo é o único guia da alma de Túndalo no além, e ele simboliza, como nós já dissemos, o símbolo da vontade, da palavra e da proteção divina. Na comédia, que seria o título original da Divina Comédia, nós podemos ver que, de acordo com a leitura, que ao longo da narrativa da comédia são apresentados três guias, que seriam ali Virgílio, Beatriz e posteriormente São Bernardo. Mas nós podemos ver que, no entanto, o poeta mantuano Virgílio é o principal. Ele seria o símbolo da sabedoria humana, ou seja, uma forte influência tomista, como já havia falado antes. Conclusão. De acordo com o exposto, percebemos que os dois guias do além, Anjo e Virgílio, apesar de exercerem papéis semelhantes, simbolizam elementos distintos. No manuscrito, o anjo é o guia da alma, que percorre os espaços do além, escolha que pode ser entendida por se tratar de uma escrita monástica, com fortes influências da patrística. Por se tratar de uma narrativa com características do chamado exemplo, o anjo ensina a Túndalo sobre os pecados e as penas que os danados sofrem no inferno e no purgatório. Na obra de Dante, não é uma figura celestial como um anjo, e sim um humano que, para o poeta, representa valores essenciais da vida, ou seja, essa figura é guia. Para ele, o intermédio entre o mundo divino e o mundo terrestre era a filosofia. Por esse motivo, a pessoa que guia no além é o poeta Virgílio e o pensamento aristotélico. Essas são algumas referências que eu utilizei para a pesquisa e muito obrigado.